E o diretor do Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul, Fábio Osterman. Boa noite, Brito. Boa noite, telespectadores. Boa noite aos meus colegas de mesa aqui. Eu acho que, enfim, apesar da responsabilidade me colocada para definir essa bandeja, eu acho que a Moema pontuou algumas questões bastante importantes ao trazer o fato de que o mercado e o capitalismo realmente não têm valores que tragam uma ideia de limitação do consumo, limitação de até onde o planeta pode chegar, simplesmente porque o mercado e o capitalismo como sistema econômico, não são entes possíveis de serem possuidores de valores. Indivíduos têm valores. Né? E indivíduos expressam seus valores justamente no mercado. E eu acho que, diferentemente do socialismo, o capitalismo não foi uma formulação teórica, primeiramente, vindo da cabeça de um intelectual mantido pelo capitalismo e somente possibilitado por um sistema capitalista de acumulação que permitiu que a gente saísse de uma fase agrícola, depois industrial, que possibilitasse as pessoas tempo e um conjunto de lazer e de alimentação suficiente para que uma pessoa permanecesse em uma biblioteca sem produzir algo para o curto prazo, sem produzir algo diretamente para a sua sobrevivência. Somente o capitalismo possibilitou isso, mas, diferentemente do socialismo, o capitalismo não foi uma formulação teórica vinda de uma cabeça de alguém que depois influenciou outras pessoas e a colocar em prática essas ideias. Né? O capitalismo é fruto da cooperação social das pessoas, seja com indivíduos, seja com empresas, seja com organizações diversas, né? E por isso, como os interesses, as vontades e preferências das pessoas não são um dado fixo, não são algo constante, é óbvio que a gente vai ter transformações, e isso é uma parte fundamental do sistema capitalista. Isso, na verdade, é o grande valor do sistema capitalista, que estabelece uma base de incentivos para que as pessoas possam atuar e obter, de um lado, os benefícios dele, serem recompensados no mercado quando, sim, tem a possibilidade de trazer para os seus concidadãos, através do mercado, algo que eles valorizam, e, por outro lado, serem, de certa maneira, punidos quando eles não obtêm êxito nisso. Né? Quando uma empresa fale, essa empresa está sendo, de certa maneira, punida pelo processo de mercado, não pelo capitalismo, um monstro que vive nas cavernas ou alguém que controle as cordinhas de um jogo pré-determinado. Não. Quanto mais livre o sistema, maior é a soberania do consumidor, e de maneira mais clara o consumidor consegue expressar a sua vontade. Hoje é inegável que a gente viva uma crise, mas essa crise foi uma crise financeira que surgiu do fato de, nos Estados Unidos, inicialmente, a gente ter uma crise imobiliária, uma bolha imobiliária que foi criada por uma intervenção governamental que vinha desde o início dos anos 90. Então, em primeiro lugar, é incorreto afirmar que essa crise é uma crise capitalista. Essa é uma crise derivada de um intervencionismo exacerbado, partindo do mercado imobiliário, de uma política habitacional que eu considero populista, começando com o governo Clinton, que chegou à conclusão de que, bom, os americanos precisam ter casas. E, enfim, o crédito está respondendo muito a incentivos de mercado, no sentido de que os bancos só estão dispostos a darem crédito para pessoas que realmente têm colaterais para garantir os seus empréstimos. E o governo chegou a uma conclusão, baseado em critérios políticos, de que a gente precisava expandir esse crédito. E por conta disso se flexibilizou regras de concessão de crédito imobiliário, e isso gerou uma série de derivativos, gerou uma série de consequências dentro do mercado que, partindo inicialmente desse arcabouço institucional que criou incentivos perversos para a atuação de indivíduos racionais no mercado, que sim, buscam a sua satisfação individual, buscam a satisfação dos seus acionistas. Esses indivíduos, baseados em um incentivo institucional, acabaram agindo de maneira que gerou todos esses danos, que, enfim, como a gente vive num sistema interligado, acabou gerando danos em uma ampla variedade de situações, né? E como bem disse o Pugina, somente países realmente muito fechados acabaram não sofrendo com isso. Cuba, Coreia do Norte, até onde eu sei, não sofreu muito fortemente. O Brasil se manteve razoavelmente seguro após essa crise, em boa parte pelo fato de o Brasil ser hoje, dentre as grandes economias, um dos países mais fechados do mundo. O Brasil é atualmente somente o 24º exportador do mundo e o 22º importador. Ou seja,
somos uma economia pujante, sim, somos a 6ª economia do mundo, mas somos ainda um país muito pouco capitalista e muito fechado. Então, culpar as atuais mazelas sociais e econômicas do Brasil ao capitalismo está absolutamente equivocado. Nós não vivemos em um país capitalista, vivemos em um país em que vige, infelizmente, um capitalismo de compadres, um capitalismo altamente intervencionista. Enfim, eu acho que é importantíssimo a gente partir desses pontos antes de falar de uma crise capitalista mundial, especialmente no contexto brasileiro. Bom, eu fico feliz em ver que a gente tem um ponto em comum aqui, que a gente discorda do intervencionismo estatal. Pelo que eu entendi, tu também és um defensor do livre mercado. Não. Porque eu me expressei bem. Segundo a tua opinião, eu acho que o livre mercado levaria ao fim do capitalismo, é isso? O livre mercado acabaria com os privilégios, correto? Não. Os privilégios só se mantêm com base em um aparato político que se retroalimenta. O capitalismo acabaria se o Estado não mantivesse os privilégios que mantém. Isso sim. Então, na verdade, a base do capitalismo é ter um Estado intervencionista que dê privilégios para uns em detrimento de outros, certo? Essa é a lógica. Não, me parece um pouco contraditório com a própria concepção de capitalismo, que é diferente daquela ideia trazida por Marx, que cunhou o termo capitalismo com uma ideia claramente pejorativa de que seria o sistema baseado única e exclusivamente na acumulação de capital, mas o capitalismo sendo, na verdade, um sistema baseado na propriedade privada e no livre comércio da propriedade, sendo, enfim, a propriedade sobre o próprio corpo e a sua própria força de trabalho a propriedade mais fundamental, né? Não me parece estar em acordo com a ideia fundamental de capitalismo, que é essa, a gente precisar de um intervencionismo que mantenha privilégios. O Estado é um centro de profusão e de alocação de privilégios através da política. O mercado é um processo, na verdade, não é um ente concreto nem nada, que às vezes as pessoas pintam, mas o mercado é um processo por meio do qual recursos são alocados. E se eu discordo da maneira como os recursos são alocados no mercado, eu tenho todo o direito, se não o dever moral em algumas situações, de tentar convencer as pessoas ao meu redor de que determinada alocação não está correta. Por exemplo, se eu não gosto do Michel Teló, eu acho que eu tenho todo o direito de pegar e me manifestar contrariamente ao fato de ele estar ganhando muito dinheiro porque as pessoas gostam da música dele. Eu posso fazer um blog, eu posso criar todo um evento, eu posso criar um fórum contrário a essa alocação específica de recursos, né? Mas eu acho que a situação fica muito delicada quando eu passo a defender a atuação do Estado e, consequentemente, a alocação de recursos estatais obtidos de maneira coercitiva através de impostos para defender determinado ponto de vista, né? E eu acho que hoje o que a gente vê é que existem, se de certa maneira a gente não tem o tipo ideal de capitalismo aplicado na prática, assim como a gente não tem, como vocês provavelmente estão de acordo, o tipo socialista aplicado na prática em sua integralidade, o que a gente percebe é que existem países mais capitalistas, ou seja, onde a gente tem um mercado mais livre, e países menos capitalistas. Dentre os países menos capitalistas, a gente pode elencar alguns países que o Pugina já citou, como Cuba, Coreia do Norte, Zimbábue, Venezuela e Argentina são exemplos dramáticos aqui nas nossas redondezas de países que têm diminuído seu nível de capitalismo, seu nível de livre mercado, né? E que são países que têm empobrecido, têm tido problemas sociais gravíssimos, enquanto do outro lado a gente tem países como Singapura, Nova Zelândia, Suíça e Austrália, que são países